Fala galera, tudo bem? Meu nome é Wendel Léo, professor das matérias de administração, e a gente vai ver nessa aula de hoje sobre um assunto muito novo nas provas de concurso, que é o gerenciamento da diversidade nas organizações. Esse assunto tem tudo a ver com a matéria ética e principalmente com o princípio da impessoalidade. Na gestão pública, o princípio da impessoalidade diz que todos os atos administrativos devem considerar todos como iguais. Isso é, sem distinção de cor, raça, orientação sexual, gênero, sem distinção de nível social, econômico e por aí vai. Percebe que é sem distinção, não é deixar seus preconceitos de lado, e sim realmente não ter nenhum tipo de preconceito. Só que aqui nessa matéria, a gente está falando disso no universo organizacional como um todo. A própria organização até se aproveitando dessa questão da diversidade. Então o que acontece? Esse é um assunto pequeno, é uma explanação sobre o assunto, só que requer muita maturidade. Se você tiver algum preconceito com alguma coisa, seja lá o que for, eu te primeiro peço, como amigo, não como professor, que deixe seus preconceitos de lado, porque você pode não acreditar, mas você está no século XXI. E não apenas isso, a ideia aqui não é dar uma lição de moral, pelo amor de Deus, é ensinar como fazer uma prova de concurso, como avaliar os conceitos para uma prova de concurso. Mas eu vou citar alguns exemplos que talvez você discorde, talvez até eu mesmo discorde desses exemplos, mas são os exemplos necessários para a gente entender o universo desse pequeno assunto mais importante nas provas de concurso dos dias de hoje. Quando a gente fala de gerenciamento da diversidade, a gente não está falando do gerenciamento da diversidade apenas dentro do corpo de funcionários de uma organização. A gente está falando do gerenciamento da diversidade também em relação aos clientes que essa organização se propõe a atender. E hoje em dia, no século XXI, a gente vive um momento muito perigoso em relação a essas diversidades, porque o mundo inteiro hoje está com muito mimimi, né? Vocês já perceberam que hoje em dia é um mundo de extremos. E se você então não é de um extremo, você não se posiciona, e o mundo exige que você se posicione acerca das diversidades. Por exemplo, no sentido político, ou você é coxinha ou você é mortadela. Pô, a gente já está percebendo que a mortadela está estragada há muito tempo e que a coxinha está azeda. Então quer dizer, por que eu não posso ser esfirra, meu Deus do céu? Por que eu tenho que ser ou de direita ou de esquerda? Por que eu não posso ter uma visão apolítica? Por que eu não posso votar em pessoas? Eu tenho que votar em partidos? Não! Mas hoje em dia parece que há uma exigência de que você se posicione. Assim como em outros assuntos polêmicos, talvez até mais polêmicos, a questão racial, né? Ou você é racista ou você não é racista. Pô, o racismo é o preconceito mais imbecil que existe na face da Terra, mas ainda existe. A questão hoje de gêneros, né? Ou você é homofóbico ou você é heterofóbico, né? Porque hoje está começando a existir um certo heterofobismo por parte dos homossexuais. O que é outro preconceito imbecil, em pleno século XXI, poxa, hoje em dia, recentemente, por exemplo, as pessoas vão poder votar nas próximas eleições usando o seu nome social, e não necessariamente o seu nome de nascença. Então, quer dizer, em função das suas escolhas, em função das suas orientações, ou ainda até mesmo da sua natureza, as pessoas vão poder adotar o nome social. Hoje se fala muito de casamento, união estável entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, e tudo isso se discute, cada um tem suas opiniões, e a ideia aqui não é debater isso mesmo, mas é usar como exemplo de como as organizações devem se aproveitar dessa diversidade, e não elas entrarem no conflito que as pessoas normalmente já geram entre si em relação acerca desses assuntos que eu estou citando. Claro que eu não vou ser hipócrita e eu tenho as minhas opiniões acerca das coisas. Mas essas minhas opiniões, sinceramente falando, embora minha opinião não caia em prova, são totalmente isentas de preconceitos genéricos sobre os assuntos. Eu tenho meus pontos de vista mais pontualizados mesmo, mais pontuados, mais centralizados, acerca de eventos, acerca de fatos, e não acerca de generalizações sobre as pessoas. O que a gente vai conversar agora, então, sobre esse gerenciamento da diversidade, na realidade é mostrar como que as organizações públicas e privadas podem se beneficiar dessa questão, dessa diversidade toda em vários aspectos que a gente vive hoje, seja na política, na sexualidade, na religiosidade, né? As pessoas se matam em função de religião. Meu Deus, se o cunho de qualquer religião é o amor ao próximo, como é que as pessoas se matam por uma questão religiosa, como a gente vê principalmente em outros países? Nem tanto assim no Brasil, mas em outros países, principalmente nos países árabes, etc.
Diante disso, então, diante dessa miscelânea que eu acabei de colocar aqui, dessa diversidade toda, mesmo porque se não fosse uma miscelânea, não seria uma diversidade, vamos falar um pouco sobre o assunto então. Então, olha só, há uma constatação geral de que a força de trabalho tem se modificado nos últimos anos, e é uma verdade. Hoje em dia as pessoas trabalham de casa, home office. Vários órgãos públicos, como por exemplo o MPU, tem certos setores que você não vai até o MPU, você vai trabalhar da sua casa, no computador da sua casa. Então a força de trabalho está modificando não apenas em relação a essa diversidade de vários assuntos que eu acabei de colocar e outros, mas também pelo próprio tipo de trabalho que está sendo executado. O aumento dessa diversidade ocorre em dimensões tais como gênero, raça, nacionalidade, classe social, região cultural, idade, entre muitas outras. Então, quer dizer, vou falar dos preconceitos até mais singelos, de idade. Gente muito novinha tem pouca experiência. Gente, eu conheço pessoas muito novas que são muito mais capacitadas do que pessoas muito antigas com muita experiência. Mas também conheço pessoas muito antigas e de muita experiência que dão show, que dão banho em qualquer pessoa muito empolgada e muito produtiva. Então, quer dizer, percebe, gerenciar essa diversidade de idade no universo organizacional é muito complicado. Até pouco tempo, reconheço que as organizações davam muito mais valor nas pessoas dentro de uma faixa etária ali dos 18, 20 anos até os 40. Passou dos 40, pronto, você já está velho para o mercado de trabalho. Hoje em dia, no século XXI, a gente não vê mais isso não. Tem a inserção de pessoas de idade avançada em várias empresas, mas como o tipo de trabalho mudou, hoje independe da idade, depende da pegada, depende da vontade e depende do conhecimento que a pessoa detém. E esse conhecimento hoje não é necessariamente mais o acadêmico. Antigamente era muito bem visto quem tinha faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado. E hoje em dia eu falo para vocês, gente, isso não vale muita coisa. Embora a formação acadêmica seja extremamente importante, mas não vale muita coisa se você não consegue transformar esse conhecimento teórico em prática. Se você não consegue transformar isso em resultados para as organizações. Tem gente que tem um baita do conhecimento acadêmico e que não conseguiria trabalhar no mercado. Aí vira professor. Só que hoje em dia, até nessa área, como eu trabalho como professor, também não é bem visto aquele professor só acadêmico, que não traz nada do mercado de trabalho. As questões de concurso hoje em dia, por exemplo, vocês percebem, elas são muito técnicas, mas elas também falam da prática, elas também falam de uma visão de mercado. E que você não aprende nos livros, nem numa apostila, nem numa aula acadêmica. Você aprende com professores que têm experiência de mercado. Então, quer dizer, qual que é o ideal no mundo de hoje, nesse assunto que eu estou abordando? Você ter o conhecimento múltiplo, prático e teórico. Então, quer dizer, você tem a formação, mas você tem a experiência. E consegue traduzir isso para uma linguagem que as pessoas entendam. E de acordo com o nível da pessoa, você consegue elevar o nível dessa linguagem, repassando a mesma mensagem, só que de formas diferentes, para públicos diferentes. Além da questão da idade, região cultural. O Brasil é um país continental, com características regionalizadas muito típicas. É bem nítida a diferença que existe entre o sul, por exemplo, e o norte e o nordeste do país. Dois extremos, não só geográficos, como também culturais. Mas hoje em dia também, em função da globalização, das redes sociais, isso vem se perdendo um pouco, essas diferenças. As pessoas podem continuar com seus sotaques, mas o pensamento acaba se tornando um só, desde que essas pessoas busquem atualizações. A questão da classe social. Era muito nítido antigamente de que computador, essas coisas, era só para gente que tinha muito dinheiro. Hoje não. Hoje a gente vê o acesso à informação para pessoas de classes sociais mais inferiores em termos econômicos. E ela, tendo acesso às informações, ela consegue criar uma constituição própria do seu raciocínio e da defesa das suas ideias no mesmo nível que alguém que tenha uma capacidade econômica maior. E isso gera preconceitos, porque as pessoas mais preconceituosas, que são mais ricas, não entendem e não admitem que uma pessoa mais pobre tenha o mesmo domínio de assuntos que essa pessoa mais rica teve investindo em faculdades caríssimas e a pessoa se informando pelo Google, por notícias da internet, que também, se filtradas, bem filtradas, são uma excelente fonte de informação. Eu falo por experiência própria, tem mais ou menos 7 anos que eu não assisto televisão. Jornal Nacional, essas coisas, eu não sei mais do que é isso. Isso não me deixa ser uma pessoa menos atualizada, ao contrário, talvez menos tendenciosa em relação às informações, porque eu busco várias fontes e comparo essas fontes todas para que eu possa ter uma conclusão acerca das coisas.
Claro que nem todo mundo faz isso ainda, mas é um caminho, é uma tendência e a gente vê isso se ampliando cada vez mais. A questão de nacionalidade. O Brasil é um país que nunca teve aversão a esses preconceitos em função de nacionalidade. A gente recebe pessoas de todos os países, a gente, mesmo sem falar português direito, a gente se esforça em falar o embromation, né, para a pessoa nos entender. Mas é um preconceito que existe em vários outros países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são muito xenofóbicos, assim como na Espanha, assim como em vários outros países. Esse é um problema que ainda ocorre. As questões raciais, essas são imbecis, são idiotas, das pessoas se menosprezarem pela cor da pele. Mas eu lembro também que quando eu era criança, eu ficava ansioso para chegar às 7 da noite e assistir os Trapalhões, antes do Fantástico. Aonde naquele momento que eu assistia os Trapalhões, eu via os estereótipos brincarem um com o outro, e isso não ser bullying, isso não ser motivo de uma detenção ou de uma censura àquele programa que era tão divertido e sem maldade. Você tinha ali o estereótipo do nordestino, né, vivido pelo Renato Aragão, que era vítima do preconceito, de ser cabeça chata, aquela coisa toda. Você tinha o estereótipo do negro carioca, o Mussum, malandro, negão, tal, e todas as piadas envolvendo a questão racial. Você tinha ali o estereótipo do mineirinho, né, lá bem do interiorzinho de Minas Gerais, com certas demonstrações de comportamentos talvez muito delicados e até preconceituosamente sendo chamado de homossexual. E você tinha ali a figura de um malandrão, mas com menos diferenças no seu comportamento, sendo o agente julgador dos outros três, vivido pelo Dedé Santana. E aquilo era divertido, aquilo era dinâmico, aquilo era engraçado. Hoje em dia, se os Trapalhões fossem um programa como naquele modelo, hoje em dia já teria sido cortado pela censura há muito tempo. Certas pessoas já teriam denunciado aquele programa como agente influenciador de preconceitos. Antigamente existia menos mimimi, né, acerca das coisas. Mas será que hoje em dia é mimimi? Ou será que é importante também que existam mais restrições em relação a essas diversidades? Porque ao mesmo tempo que antigamente tinha menos mimimi, as pessoas também se preocupavam menos com isso e se ofendiam menos com isso. Hoje em dia as pessoas se ofendem mais e ofendem mais veementemente. Então, quer dizer, percebe? Talvez na sua opinião pessoal, a minha opinião pessoal é que antigamente era menos frescura, hoje tem muita frescura. Mas é porque eu penso de uma forma leve e solta, entende? Só que eu tenho que pensar na hora de uma prova, não na minha opinião. Eu tenho que generalizar para a questão do país, para a questão da sociedade. E a sociedade hoje está muito violenta em relação à defesa dessas diversidades, desses extremos. Se a população tem uma conduta mais violenta em relação a essa defesa, é porque a população também criou uma conduta mais violenta em relação ao ataque, usando essas características de diversidade para atacar as pessoas, elevando assim os preconceitos. Então, quer dizer, uma coisa puxa a outra. A gente nunca pode interpretar esse assunto de acordo com as nossas opiniões pessoais, e sim generalizando o contexto mundial, o contexto nacional. Então, continuando o texto. Graças a essas mudanças, torna-se necessário que as organizações tratem do impacto e do gerenciamento da diversidade cultural no próprio ambiente de trabalho, pensando, primeiro, óbvio, nos seus colaboradores, para depois pensar também nos clientes. Então, o que acontece? O cara é gestor de pessoas. Ele, por ser gestor, ele já não pode ter preconceito algum, porque certamente ele terá na sua equipe pessoas das mais diversas tribos. O estudo disso nos leva a ciências como a antropologia e a sociologia. A antropologia explica a origem do comportamento humano, a sociologia explica os comportamentos de hoje e de onde esses comportamentos são oriundos dentro de um contexto mais contemporâneo. Então, o que ocorre? A partir do momento que a gente começa a entender que cada região do país tem uma fama e que essa fama tem uma razão histórica, não necessariamente essa fama deva permanecer e ser real, mas a gente entende a origem. O mineiro tem a fama de ser, né, mão de vaca, se atravessar um oceano com um sorrisal na mão, o sorrisal chega inteiro de tão mão fechada que ele é. E realmente o mineiro, de forma geral, é um ser mais econômico, mas isso tem origem lá na exploração do ouro, nas Minas Gerais, onde o ouro era explorado. A gente tem outras imagens preconceituosas acerca do baiano, acerca do gaúcho, acerca do paulistano, acerca do carioca e a sua malandragem. E a gente não pode rotular cada pessoa por ser aquilo que a sua região representa em termos de preconceitos culturais. A gente tem que entender a origem para entender o porquê desses preconceitos, para que justamente eles sejam diminuídos.
E isso quem vai nos ensinar é a antropologia e a sociologia. Wendel, eu preciso estudar antropologia e sociologia para responder questões disso na prova? Não. A banca ela não vai perguntar de forma específica sobre esses preconceitos, mas ela vai falar sobre a importância de conhecer a diversidade no universo organizacional para que isso seja bem gerenciado entre colaboradores, para criar um clima organizacional favorável na busca de resultados, sejam órgãos públicos ou privados, como também dentro do atendimento ao cliente, do atendimento ao cidadão, onde obviamente o atendente também não pode carregar consigo nenhum tipo de preconceito, principalmente sendo servidor público, porque senão ele iria colocar em risco o princípio principal da impessoalidade e o princípio da igualdade. Continuando então. Assim como as mulheres mudaram o mercado de trabalho no final do século XX, outra mudança demográfica forte é esperada para os próximos anos, sendo relativa à faixa etária da mão de obra. O grupo de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, que no ano 2000 correspondia a 5% da população brasileira, deve crescer para 18% até 2050. Então olha só, como um dado demográfico aqui é importante para a gente entender essa questão da diversidade. Até pouco tempo, apenas 5% da população tinha 65 anos ou mais. Como a expectativa de vida aumentou, até 2050, 18% da população terá 65 anos de idade ou mais. Então, olha só, essas pessoas vão ficar improdutivas? Essas pessoas vão ficar sem trabalho? Claro, a gente merece aposentadoria, isso é outro assunto polêmico. Se trabalha uma vida inteira e espera para se aposentar. E com as reformas trabalhistas que a gente vem acompanhando, parece que para você se aposentar você vai ter que ter 300 anos de idade daqui a pouco. Mas, por outro lado, quantas pessoas se aposentam e continuam trabalhando e continuam produzindo? Uma pessoa chegava aos 65 anos antigamente com aquela aparência realmente de velha, de idade avançada. Eu lembro da imagem da minha avó quando ela tinha 65 anos, e óbvio, eu era muito criança, eu era muito novo, eu enxergava ela como uma múmia praticamente. Hoje minha mãe tem em torno de 65 anos, é extremamente jovial, é extremamente ativa, então não é aquela senhora como era minha avó. Só que eu também me pergunto, e você deve se perguntar isso, será que é porque quando a gente era criança tinha essa imagem das pessoas com 60 anos, e hoje as pessoas com 60 anos continuam com esse mesmo semblante, mas como envelhecemos, a gente não consegue enxergar isso? Sendo bem verdadeiros, hoje a gente tem uma expectativa de vida maior. Hoje a gente tem pessoas com idade bem avançada, que têm aparência muito jovem, não só pelas cirurgias que existem, pelos cuidados, mas pelos cuidados com a própria saúde, pela preocupação com fitness, geração academia, tudo isso que a gente vive também nesse contexto do século XXI. Isso faz com que essas pessoas continuem produtivas. E dentro dessa nova realidade do mercado, se você trabalha de casa, que é a busca pelo resultado, o chamado home office, qual é o problema da pessoa ser mais velha? Não há problema algum. Nem existia problema antes, na realidade, mas hoje em dia se favorece muito mais o espaço para que as pessoas trabalhem, independente da idade. E essa é uma realidade que deve ser levada em consideração, não só sobre o aspecto legal trabalhista, mas principalmente para o universo organizacional dentro dessa gestão da diversidade. Pessoas mais antigas, a gente tinha uma imagem de que eram pessoas que não mudam de ideia, que são muito sisudas, que é aquela opinião formada, e não é bem assim. Hoje em dia a gente percebe uma flexibilidade enorme em pessoas de idade mais avançada, pela maturidade, e muitas vezes a inflexibilidade de pessoas mais jovens que se acham conhecedoras profundas de todos os assuntos, e não são. Continuando. Além dessa diversidade superficial, porque dado demográfico retrata diversidade, mas é superficial. Números não necessariamente retratam uma realidade específica de uma região, de uma própria empresa, mas sim a realidade de um país, de uma região como um todo. Então, além da diversidade superficial, que se refere às diferenças de características facilmente identificáveis, como as demográficas, que não refletem como as pessoas pensam e se sentem, são apenas números, mas podem ativar certos estereótipos. Existem as diferenças em nível profundo, e isso sim merece uma análise melhor, que são as relativas a valores, a personalidade, as preferências de trabalho, né, que se tornam progressivamente mais importantes. Então, quer dizer, hoje em dia é muito importante conhecer cada pessoa, conhecer suas características que o universo organizacional pode e deve aproveitar, gerenciar o seu conhecimento. A gente aprende muito isso em gestão do conhecimento, dentro de gestão de competências, lá em RH, gestão de pessoas. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente conhece cada subordinado, todas as suas características, as informações que eles detêm, sua forma de pensar, essa questão da idade, do gênero, da cor, da raça, da classe social deixa de ser importante.
todas essas questões demográficas caem por água abaixo, vão por água abaixo, quando a gente conhece aprofundadamente a pessoa. E o que fazer com aquela pessoa, que conhecimentos, que culturas e que dons essa pessoa possui, para que o universo organizacional possa aproveitar essa diversidade toda. Continuando, uma forma mais ampla de abordar a questão da diversidade é a partir da compreensão de que mulheres, negros, indígenas, homossexuais e diversos outros grupos podem trazer conhecimentos e visões diferentes, importantes e relevantes competitivamente sobre como o trabalho pode ser feito, o que pode possibilitar novas e inovadoras formas de desenhar processos, alcançar metas, criar equipes, comunicar ideias e liderar. Então, por exemplo, hoje ainda causa um certo estranhamento para as pessoas como é que um Pablo Vittar chegou onde chegou. Eu sei que isso é polêmico, né, quando eu uso o Pablo Vittar como exemplo, porque, na boa, para mim, é um péssimo cantor, né, nem para cantar no chuveiro. Mas vamos lá, vamos usar Pablo Vittar como exemplo, sendo um pouco polêmico. Esqueçam o quanto ele canta mal, pelo menos na minha opinião. Não sei se você concorda. Vamos pensar na figura, na pessoa sair de onde saiu, na sua condição de escolha, de orientação ou de natureza, e chegar onde chegou, a termos de ser conhecido mundialmente e ser sim um símbolo. É um símbolo do Brasil no momento. Talvez não seja o símbolo que você gostaria que o Brasil tivesse, mas você precisa reconhecer. É um símbolo. Então, quer dizer, a partir do momento que isso muda, se você não começa a enxergar essa diversidade, isso vai se refletir no seu ambiente de trabalho, principalmente se você vier a ser gestor. Os seus preconceitos, então, vão impedir que uma pessoa que prefere ter uma outra orientação, além daquela que você acha correta, impede que essa pessoa cresça organizacionalmente, que ela seja promovida, que ela seja um excelente profissional. Percebe? A partir do momento que você abre os seus preconceitos, deixa de existir e se atenta a essas diversidades, como o texto dos autores sugere, você começa a perceber outras perspectivas. Um exemplo disso. Outro preconceito que eu acho extremamente imbecil são os homofóbicos, né? A questão dos heterossexuais terem homofobia, porque a pessoa é homossexual, então eu vou ter preconceito. Pô, pessoas morrem por serem homossexuais. Isso é um absurdo. Pessoas são espancadas pelo simples ato de amar pessoas do mesmo gênero e se relacionar com pessoas do mesmo gênero. Isso é um absurdo. Embora eu seja hétero assumido, né, porque hoje você tem que assumir, né, qualquer condição. Eu sou hétero assumido. Pô, mas eu não tenho nenhum preconceito com a questão do homossexual. Mesmo porque antigamente se falava que isso era uma opção. Não é uma opção, é uma orientação. Aí as pessoas discutem orientação ou opção, aí vira mimimi novamente. Cada um faz a sua vida o que bem quiser e tem que ser respeitado por essa diversidade. Ao mesmo tempo, os diversos também precisam respeitar a sociedade de forma geral. Então, quer dizer, existem locais e espaços para que qualquer atitude seja cometida e praticada. E aí há o respeito mútuo, há a necessidade do respeito mútuo. Mas, por exemplo, a partir do momento que uma empresa adota a cultura de não ter preconceitos, ela vai ter como funcionários pessoas representantes dessas diversidades todas que vão ajudar a orientar a empresa, por exemplo, a desenvolver produtos e serviços para aquela galera que tem aquele comportamento, né, dentro da diversidade. Então, por exemplo, de forma geral, os homossexuais do sexo masculino são pessoas extremamente sensíveis às artes, sensíveis à cultura, sensíveis à beleza, sensíveis a detalhes. Então, poxa, uma empresa que precisa ser mais detalhista, que precisa ser mais atenta à diversidade dos seus próprios clientes, por que não adotar como cultura não ter preconceitos? E adotar como funcionários qualquer tipo de pessoa que se classifique dentro dessas chamadas minorias, que não são minorias. Na realidade, é uma quantidade enorme de pessoas. E que em muitas circunstâncias, dependendo da área que você está analisando, são maiorias e não minorias. Então, quer dizer, esses preconceitos são totalmente imbecis. E as organizações devem se aproveitar disso sim. Por exemplo, hoje em dia se fala muito da questão, né, do orgulho gay, do orgulho negro, Dia da Consciência Negra. Tem muita gente que critica a existência do Dia da Consciência Negra. Poxa, para pensar, cara. Tinha que ter Dia da Consciência Branca. Eu já escutei esse argumento. Não tinha que ter Dia da Consciência Branca. Tem que ter Dia da Consciência Negra, porque infelizmente foram os negros que foram vitimizados num passado histórico como escravos.
Ah, mas eu não tenho culpa do que os antepassados fizeram, a gente está no século XXI. Eu também concordo um pouco com esse argumento. Se vitimizar pela história também é errado. Mas você não pode desconsiderar a história. É importante que se tenha um dia daquela consciência, seja do que for, para que o assunto seja melhor debatido, para que frentes de debate se coloquem, ampliando os debates, as discussões e as opiniões das pessoas acerca desses assuntos que ainda geram preconceito. A ideia desses dias comemorativos é a diminuição desse preconceito. Que, obviamente, esses dias comemorativos podem ser melhor gerenciados, podem ocorrer de forma mais técnica, podem ocorrer de forma mais, talvez, direto ao ponto e gerando resultados mais diretos. Mas ainda assim é importante que existam. Só que tem gente que não entende, tem gente que não respeita. Ao mesmo tempo, por exemplo, tem as passeatas, as marchas gays por aí, aonde a gente vê algumas cenas, que obviamente é só aquilo que a televisão quer retratar, de coisas que não são legais, né, de serem vistas em público, que deveriam ser melhor praticadas no isolamento da intimidade ali de um casal. Porém, a gente só vê o que a TV retrata. A gente não vê que de verdade ali tem milhares de pessoas que precisam manifestar a sua voz, precisam demonstrar que o preconceito existe, precisam mostrar o quanto foram vitimizadas por outras pessoas por esses preconceitos todos. Percebe que o grande problema de lidar com esse assunto no universo organizacional é a opinião que cada pessoa vai ter acerca disso. E todas as opiniões precisam ser respeitadas. Embora eu esteja colocando aqui de uma forma que, além de eu realmente acreditar, é a forma que as organizações precisam tratar o assunto, talvez você, mais conhecedor da defesa dessas causas, tenha discordado de alguns termos que eu utilizei. Porque para esses termos você tem um conhecimento mais profundo dos termos corretos ou da visão correta dentro da sua diversidade. Por isso que eu pedi maturidade no começo dessa explanação, dessa aula. Eu não estou colocando aqui na defesa de A, B, C, crítica de X, Y ou Z. Eu estou colocando de forma geral como que as organizações devem enxergar essas diversidades todas. Continuando então o texto. Quando se permite, os membros desses grupos podem contribuir ao questionamento de pressuposições básicas sobre como lidar com as operações, práticas e procedimentos dentro das empresas focadas nesses públicos diversos. Assim, as organizações devem pensar sobre diversidade de uma forma mais abrangente, como uma maneira de se obter abordagens novas e significativas. E, claro, se aproveitarem também economicamente disso, por que não? A abertura para a valorização do agrupamento de diversos pontos de vista, características de personalidade, bagagens culturais, pode ser algo extremamente agregador para as organizações. Trata-se de tirar proveito das diferenças e não apenas lidar com o preconceito contra as minorias históricas, que hoje não são mais minorias, como se estivesse atuando de forma altruísta ou cumprindo as leis. E é isso que muita organização faz. É hipócrita quando as organizações defendem certas causas, não porque ela realmente acredita nisso, mas é porque ela quer captar clientes que acreditam naquelas mesmas causas. E aí, obviamente, é uma necessidade muito mais econômica, é um objetivo muito mais econômico do que realmente social. Então, quer dizer, as organizações elas precisam se conscientizar de que a gente vive uma era moderna, a gente vive um século XXI e que não vai retroceder em termos de todas essas condutas que talvez a pessoa mais conservadora discorde. E se a sua organização é uma organização conservadora nesse aspecto, certamente, rapidamente, ela ficará fora do mercado. Continuando e finalizando. É certo que atualmente vive-se em uma sociedade que é cada vez mais multicultural. E a diversidade não é somente justa. Ela faz sentido em termos de negócio. As organizações devem se conscientizar que existe mais de uma maneira de se obter resultados positivos. Assim, a cultura das empresas deve criar expectativas de altos padrões de desempenho para todos e não esperar menos de alguns empregados em virtude de crenças errôneas acerca de características particulares. As metas organizacionais, segundo Cox, que são diretamente atingidas pelo bom gerenciamento da diversidade, referem-se à responsabilidade moral, ética e social da organização, suas obrigações legais e o aumento do desempenho econômico. Então é extremamente importante, segundo Cox, esse autor que fala muito sobre a questão da diversidade no ambiente organizacional, de que essa diversidade seja respeitada, seja contemplada, levada em consideração, e que as misturas ocorram entre as pessoas do universo organizacional para que essa empresa possa estar apta a atender os mais diversos públicos com os seus produtos, assim como no Estado
deve ocorrer a mesma coisa. Né? Quando eu falei de Pablo Vittar, gente, usando como exemplo, pelo amor de Deus, eu continuo reforçando, é um péssimo músico, não é músico, na realidade. E antes que você diga que eu sou preconceituoso, eu amo Legião Urbana, eu amo Queen, eu estou falando aí de Freddie Mercury, eu estou aí falando de Renato Russo, adoro Elton John, gosto de George Michael. Então, quer dizer, eu acho essas pessoas extremamente talentosas, o que não me torna homossexual. E eu não tenho a menor vergonha de assumir que eu gosto dessas músicas, que eu gosto dessas pessoas. Porque, para mim, o que valorizo é a arte. E Pablo Vittar não tem arte para cantar, não, gente. Da sua opinião, tem? Independente da brincadeira, sobre a música do Pablo Vittar, antes que você diga que eu sou preconceituoso, eu quero dizer que esse assunto é extremamente importante para as provas de concurso. E, galera, pode cair fácil como tema de redação. O engraçado é que aí você vai falar, não, mas isso é atualidades. Não, se isso cair em redação falando sobre o universo organizacional, isso é administração. Isso é gestão moderna de empresas e organizações. Beleza, galera? Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula.